Muito obrigado. Graça e a paz, irmãos. Amém? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade novamente de poder estar aqui falando aos irmãos, falando com os irmãos. É uma honra para mim estar aqui. Como diz o pastor Marcos, tinha muita vergonha de falar em público e um sonho para mim era poder falar em público. Incrível, né? Dizem que muitas pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da morte. Sabia disso? Tem mais medo de falar em público, de se expor, do que medo da morte. Bom, sem mais delongas, abre a sua Bíblia para nós, no livro de 2 Crônicas, no comecinho do 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Todos encontraram? Capítulo 1, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Bom, aqui diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres, que eu te dê. Respondeu Salomão a Deus: tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo muito numeroso, como o pó da terra. Versículo 10. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderá julgar a este povo que é tão grande. Amém? Esse versículo, irmãos, Deus aparece a Salomão quando ele assume o reinado em lugar de Davi. Pode sentar, amém. E Deus faz uma pergunta a Salomão: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te dê? Peça algo que eu vou te dar. Salomão, desde sua infância, ele foi instruído por seu pai Davi a buscar sabedoria. No livro de Provérbios, os primeiros capítulos do livro de Provérbios, deixa claro uma espécie de mentoria por parte de Davi. Davi o tempo todo mentoreava Salomão a adquirir sabedoria, conhecimento e não abrir mão dessas coisas. Como nós, seres humanos, nós somos acondicionados a buscar, adquirir, a obter apenas aquelas coisas que nos trazem vantagens e benefícios. Eu separei aqui, no início, algumas vantagens, alguns benefícios da sabedoria. Primeiramente, o que é sabedoria? Essa tal sabedoria que Salomão desprende tanto tempo, tantos versículos e capítulos no livro de Provérbios para falar dela. A sabedoria, ela é algo empírico, é um conhecimento adquirido através das experiências. Você não consegue comprar sabedoria, você não consegue ler um livro apenas e adquirir sabedoria, só com uma leitura, só com uma vivência de exemplos. Você tem que viver, você tem que ter experiência. A inteligência, que é algo o cognitivo, que é o pensar, raciocinar, entender, aprender, nasceu conosco. Mas a sabedoria não, ela precisa de ser adquirida de forma empírica, que é através das experiências. E qual que é a vantagem da sabedoria? Eu separei aqui 5 pontos que falam sobre a vantagem da sabedoria. A primeira delas é tomar decisões assertivas. Imagine se você, a partir de hoje, pudesse nunca mais
tomar decisões erradas na sua vida. A partir de hoje, você nunca mais vai tomar decisões erradas. A partir de hoje, você só vai tomar decisões que vai direcionar você a seu futuro. Isso só é possível com a ajuda da sabedoria. Somente a sabedoria pode fazer você tomar decisões de forma assertiva. A segunda vantagem, benefício da sabedoria, é você fazer escolhas corretas, baseadas não somente nas emoções. Nós, seres humanos, nós fazemos em média de 300 a 900 escolhas diárias. Escolhas. Desde a mais simples, como a cor do sapato, a cor da camisa, o que eu vou comer no almoço, no café da manhã, qual caminho eu vou para o trabalho. Nós fazemos em média de 300 a 900 escolhas diárias. Grande parte dessas escolhas são baseadas em emoções, nas próprias intuições. E essas escolhas implicam em tomadas de decisões importantes. Se você não usa sabedoria para fazer escolhas, a chance de você tomar uma decisão errada é muito grande. Amém? Com o excesso de informações que nós temos hoje, há também um excesso de opções. Então, nós temos que filtrar essas opções, as informações que nós temos, a fim de que nós possamos fazer escolhas de forma assertiva. A terceira vantagem da sabedoria é selecionar as pessoas com que você anda, selecionar os seus amigos, as pessoas com que você irá se conectar. Existe uma das coisas que define o seu futuro, ou seja, para onde você está indo, ou o que você vai ser daqui 5, 10 anos, e uma dessas coisas são as pessoas com que você anda. Não é novidade dizer que muitas pessoas são influenciadas pelas amizades. Minha mãe mesmo cansava de me dizer: filho, cuidado com quem você está andando. Cuidado com quem você está andando. Larga essas amizades só vão te levar para mau caminho. Não é verdade? Quantos a maioria daqui são pais e mães, já deve ter dito para os filhos: filho, não anda com essa pessoa não é uma má influência para você. Isso eu escutava demais na minha infância. Por quê? A minha mãe me mentoreava a ter sabedoria para escolher meus amigos, as pessoas com quem eu andava. Dizem que você é a média das 5 pessoas com que você anda, com que você mais convive. Amém? Então, apenas com a sabedoria, você pode definir com quem você vai andar. Você pode definir: olha, essa pessoa aqui é uma má influência para mim. Essa aqui já é uma referência. Aqui na igreja mesmo, eu separei 5 pessoas que eu admiro. Inclusive, eu estava aqui orando para mim. Pastor Marcos, uma referência. Ou seja, separei 5 pessoas para ser referência na minha vida, para mim ser, no mínimo, iguais a elas. Amém? Quarta vantagem da sabedoria: definir o que você fala. Isso aqui é primordial para mim. A gente fala demais. Principalmente eu falo demais. E às vezes a gente fala o que não deve. A gente fala o que não precisava ter falado. E acaba que a gente escuta o que não quer porque falou demais. Uma outra coisa que define nosso futuro, para onde a gente vai estar daqui 5, 10 anos, é o que a gente fala, é o que a gente profere. Não somente pelo poder que há nas palavras, mas também nós somos, ou seja, aquilo que a gente fala mostra quem nós somos. Então, se nós somos, o nosso comportamento, ele é demonstrado, das coisas que demonstram nosso comportamento é aquilo que a gente fala. Então, se a gente fala demais, a gente não tem assertividade no que fala, a gente não tem sabedoria, a gente vai falar coisas erradas na hora errada,
principalmente para pessoas erradas. Então, a sabedoria nos ajuda a definir o que a gente fala, falar de forma assertiva. Você pode perceber que tem pessoas que ficam caladas o tempo todo, só observando, analisando a situação. Quando essa pessoa abre a boca para falar alguma coisa, é uma coisa assertiva, é uma coisa direcionada. Se é um conselho de forma precisa, que vai direcionar a vida da pessoa de forma excelente. E quinto e último vantagem da sabedoria é definir suas crenças. Alguém que sabe o que é crença? Alguém que arrisca falar o que é crença? Crença nada mais é do que aquilo que você acredita como verdade absoluta. Nós vamos crescendo. Quando a gente, desde criança até a idade adulta, nós somos espécie de reprogramados com aquilo que nossos pais, a sociedade, a mídia, inclusive, colocam em nós aquilo que é uma espécie de verdade. Ou seja, tudo aquilo que você acredita hoje é fruto do que implantaram em vocês, e colocaram em vocês. E isso pode ser reeditado. A exemplo disso, são algumas crenças limitantes, algumas crenças que você acredita que é verdade, mas elas existem só na sua mente. E a sabedoria, apenas com sabedoria, você pode discernir o que é uma crença que te prejudica, uma crença que é limitante, ou o que é uma crença fortalecedora, uma crença que vai te projetar para o futuro. Um exemplo de crença limitante é você achar que você não consegue, que você não pode. Eu mesmo tinha uma crença de que eu não conseguia falar em público. Olha para você ver. Uma crença de que eu não podia, eu não era capaz. Apenas com a ajuda da sabedoria, eu comecei a entender que essa crença ela era apenas fruto da minha imaginação. Ela era apenas da minha mente, ela não existia, de fato. Apenas com a sabedoria eu consegui entender e reeditar essa crença, eu consegui mudar essa verdade absoluta. Você é fruto daquilo que você acredita. Se você acredita que você pode, que você é capaz, ok, você pode, você é capaz. A maioria dos nossos medos, nossos traumas, nossas fobias, elas não são reais. Elas são apenas criação da nossa mente e tem apenas como objetivo de nos paralisar. Só isso. Então, por isso que é importante discernir, definir aquilo que nos paralisa, aquilo que não nos motiva, aquilo que nos mantém presos à zona de conforto, para que nós possamos reeditar, tirar aqui das nossas vidas. Visto que nós encontramos aqui pelo menos 5 vantagens da sabedoria, vantagens, benefícios excelentes, onde que a gente encontra essa tal sabedoria? Nós fizemos aqui um resumo do livro de Provérbios. Podemos definir aqui a sabedoria em pelo menos 2 pontos importantes. Já ministrei essa palavra aqui numa sexta-feira, e lá eu usei um exemplo muito interessante. Eu usei o exemplo do Wi-Fi. Quem que conhece o Wi-Fi vai entender. O Wi-Fi é uma rede de comunicação, onde você conecta um dispositivo para obter acesso à internet. E muitas das vezes, esse acesso a essa rede possui uma senha. A sabedoria, quando comparado com esse Wi-Fi, ela possui uma senha. Você precisa, para acessar a sabedoria, para você chegar até a sabedoria, você precisa de uma senha. Nesse caso aqui, a senha é amar a instrução e amar a repreensão. Uma vez que você ama a instrução, ou seja, adquire conhecimentos, ensinamentos, gosta de se capacitar, treinar suas habilidades, ou seja,
isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou treinando minha habilidade de falar, a habilidade de falar em público. Eu amo conhecimento, eu amo ensinamento. Ou seja, isso é a instrução. Você buscar a instrução é o primeiro ponto-chave para você acessar a sabedoria. O segundo ponto é amar a repreensão. Eu disse uma vez que se eu errar, por favor, me corrijam. Primeiro, me perdoam e segundo, me corrijam. Não deixem de me corrigir. Se eu errar com vocês, fazer alguma coisa de errado, primeiro, me perdoam e segundo, me corrijam. Que seja em público, que seja na frente de alguém, me corrijam. Eu amo isso, porque somente assim eu vou saber o que eu estou fazendo de errado e como que eu vou poder fazer para mudar. A repreensão, deixar ser advertido, deixar ser corrigido por pessoas que têm autoridade na sua vida. Por isso que é importante você ter mentores. Como eu disse aqui, pastor Marcos, pessoas que têm autoridade sobre minha vida. Qualquer coisa que o pastor Marcos disser para mim que eu estou fazendo errado, ou que eu fiz isso errado, ou disse errado, na mesma hora eu vou mudar. Por quê? Isso chama-se repreensão. Eu amo a repreensão, primeiro por pessoas que são mentores, que são referências na minha vida. Depois de amar a repreensão e a instrução, aí você consegue encontrar a sabedoria. E você consegue encontrar a sabedoria em 4 grandes lugares. Agora você vai encontrar a sabedoria. De que forma? Primeiro, a sabedoria, como eu disse mais cedo, ela habita no silêncio. Deixa eu mudar aqui. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Na verdade, eu vou abrir aqui. Tiago. Achei que tinha tirado Tiago da minha Bíblia. Achei. Mas... Bom, vamos ler 2 versículos aqui no livro de Tiago. Tiago é o outro que fala muito sobre sabedoria. O livro de Tiago, quase que todo, faz uma apologia à sabedoria. Podemos ler? Tiago 1:19. Tiago 1:19. Isso aqui. A sabedoria habita no silêncio. Tiago diz, 1:19. Sabei isso, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para irar-se. Olha para você ver. Tiago faz menção ao silêncio. A sabedoria habita no silêncio. Outro ponto que o próprio Tiago diz, passa uma folha para frente. Tiago 3, versículo 2. Diz assim, todos, ele disse todos, ou seja, todos nós, seres humanos, tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Nós buscamos incessantemente sermos perfeitos. Tiago dá uma senha aqui muito clara, dá uma dica muito clara. Se você quer ser perfeito, só não tropeçar no que fala. Simples. Para isso, você tem que ter sabedoria, para saber o que fala. Como eu disse, sabedoria habita no silêncio. De uns tempos para cá, eu aprendi isso demais, mas é muito, sem noção. Em uma discussão, em uma briga, intriga, a primeira coisa que eu faço é ficar calado. Porque eu sei que qualquer coisa que eu falar, eu vou ser escravo. Tem uma frase que diz assim, eu sou servo do que não disse e escravo do que eu disse. Quantas vezes você diz algo e a pessoa joga isso na sua cara, usa isso contra você, porque não usou de sabedoria, não usou o silêncio em seu favor. E Jó também diz, capítulo 33, versículo 33, não precisa de abrir não.
Se não tem nada para dizer, ouça-me, fique em silêncio, e eu ensinarei a você a sabedoria. Essa versão aqui é a versão dos dias atuais. Separei o seguinte: 80% das suas angústias, ou do que você sofre, vem do que você fala, e não do que você ouve. Então, em primeiro lugar, onde encontra a sabedoria? No silêncio. Segundo lugar, onde habita a sabedoria. Isso aqui é muito simples. Prudência. Alguém que sabe o que é prudência? Arrisca dizer o que é prudência? Faz ideia do que seja prudência? A prudência nada mais é do que você calcular o impacto de uma decisão. Você vai tomar uma decisão, você calcula qual é o impacto dela, o que vai acontecer depois que tomar essa decisão. O que vai acontecer comigo, com a minha família, com as partes envolvidas, depois que eu tomar essa decisão. Isso é prudência. Quando você para calcular o que vai acontecer depois que você fizer algo, você está agindo com prudência. Aí habita a sabedoria. Somente com a sabedoria, você vai ser capaz de calcular o que vai acontecer depois que você tomar uma decisão. Provérbios 8:12 diz: eu, a sabedoria. Esse capítulo 8, ele faz toda menção à sabedoria. É como se a sabedoria estivesse narrando, estivesse escrevendo o capítulo 8 quase que todo do livro de Provérbios. Depois você dá uma lida. E diz assim, 8:12: eu, a sabedoria, moro com a prudência. Viu? E tenho conhecimento do que vem do bom senso. Ou seja, somente com a sabedoria você consegue tomar decisões assertivas e calculando o impacto delas na sua vida. Terceiro ponto, aonde mora a tão sonhada sabedoria. A sabedoria, como ela disse aqui, mora com a prudência, ela habita na vida espiritual. A vida espiritual ativa. Por isso que você não consegue ver grandes homens, grandes empresários, mundanos, lá no mundo. Ele pode ter toda a ciência, todo o conhecimento, todo o entendimento, mas a sabedoria não consegue. Porque um dos caminhos que leva à sabedoria é o temor do Senhor. Aonde fala isso? Separei aqui duas versões. Primeiro capítulo do livro de Provérbios. Se quiser abrir aí, Provérbios, volta lá. Vamos abrir 2. Provérbios, capítulo 1. Pronto. Isso mesmo. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Diz aqui: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Tem uma outra versão, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Pronto. Essa é uma versão que eu encontrei aqui em uma outra Bíblia. Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Outra versão também diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ou seja, sem a conexão com o Senhor, não há como adquirir sabedoria. É impossível isso. Você pode deter todo o conhecimento, entendimento, toda a ciência, mas a sabedoria só tem quem tem temor a Deus, quem se conecta com Deus, quando se conecta com o Pai. Temer a Deus consiste em conhecer a Deus, conhecer seus princípios e praticá-los. Muito simples.
A Bíblia é repleta de princípios, valores. Conhecer os princípios e praticá-los, colocá-los em prática, isso é o temor do Senhor. Todos os problemas que você já teve hoje, ou terá futuramente, está ligado com quebra de princípios. Toda vez que você quebrar um princípio bíblico, você vai ter problemas. Problemas na vida pessoal, emocional, financeira, inclusive espiritual. Você quebrar um princípio bíblico, pode ter certeza, você vai ter problemas. Outro lugar, quarto e último lugar onde habita a sabedoria. Esse aqui é o que eu mais gosto. A sabedoria habita com conselhos. Isso mesmo, com conselhos. Salomão, ele disse isso 3 vezes, deixou claro 3 vezes isso no livro de Provérbios. Primeiro, Provérbios 20, 19. Não precisa já abrir, não. Se quiser abrir, diz assim. Não, Provérbios 19, 20, desculpa. Ouça conselhos e aceite instrução, e acabará sendo sábio. Isso é Salomão dizendo em Provérbios. Outra menção de conselhos, segundo Salomão. Provérbios 12, versículo 15. O tolo pensa sempre que está certo, mas o sábio aceita conselhos. Uma outra menção de Salomão em seu livro de Provérbios. Provérbios 13, versículo 10. O orgulho só gera discussão, mas a sabedoria está com aqueles que tomam conselhos. Amém? Eu acho que Salomão não ia citar pelo menos 3 vezes no seu livro que a sabedoria ela está fortemente ligada com conselhos. Tanto que pessoas do mundo inteiro viajavam dias e noites, inclusive meses, para tomar conselhos com Salomão. E existe uma diferença entre conselhos e opiniões. Como eu disse, com o excesso de informações que nós temos hoje, esse mundo de hoje está cheio repleto de informações, o que nós temos de mais em excesso é opiniões. O que um pensa, o que o outro pensa, o que um acha, o que o outro acha, isso é opinião. Opinião é diferente de conselho. Opinião, qualquer pessoa pode te dar. Pessoas se opinam do jeito que quiser. Pessoas opinam segundo os seus filtros, segundo suas crenças. O que é isso? Como a criação da pessoa foi diferente, ela tem uma visão do mundo diferente da sua. Isso faz com que ela tenha um ponto de vista, ou seja, uma opinião diferente da sua. Simples. As pessoas elas opinam também segundo as suas perdas e segundo as suas frustrações. E até mesmo com as suas experiências. Isso faz com que as pessoas deem opiniões segundo os seus princípios, seus valores. Já conselho, só 2 pessoas podem te dar. Primeiro, quem te ama. Quantos aqui são mães e pais, já deu conselhos para os filhos? Não é? Porque você ama o seu filho. Então, só quem te ama ou quem é especialista no assunto. Faz sentido? Não adianta eu pedir conselho, eu vou procurar um médico. Não, vou procurar um veterinário para pedir conselho sobre minha saúde. Vai resolver alguma coisa? Ele vai dar uma opinião baseada na sua experiência. Mas se eu procurar um médico profissional, inclusive na área, se eu estou com dor na perna, estou com dor no joelho, adianta procurar um neurologista? Adianta procurar um gastro? Não vai adiantar. Eu tenho que procurar um especialista na área. Ok? Amém? Então, somente 2 pessoas podem
te dar conselhos, quem te ama e quem é especialista no assunto. Por isso, busque pessoas que tenham autoridade na sua vida, para ser conselheiro, mentor. Por isso nós temos que ter vários mentores, várias pessoas que são referências na nossa vida. Por exemplo, eu busco mentores na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida espiritual. Cada área da minha vida, eu busco um mentor, uma pessoa que eu possa me espelhar, e quando eu tiver uma dificuldade, ô fulano, estou com essa dificuldade nessa área, que você é especialista, que você me ama e é especialista. Ou seja, o que essa pessoa disser é um conselho de extrema importância. Outra coisa, o conselho, se você não colocar em prática, vai te trazer outro problema, que é a frustração. Então, quando pedir um conselho, peça conselhos a pessoas certas e coloque em prática. Porque quem não ouve conselho, ouve coitado. Não é verdade? Então, se você pedir um conselho, ou se a pessoa te deu um conselho, a pessoa que te ama, que é especialista, te deu um conselho, você não colocou em prática, você vai sofrer as consequências. Logo em seguida vem uma frustração. Talvez seguida de uma perda ou não, mas a frustração ela é certeira, ela é certa. Isso causa desconforto. Por isso que muita gente odeia conselho. Porque o conselho, ela vai carregar o conselho. A instrução sobre o conselho, ela vai carregar. Lá na frente, quando ela, entre aspas, quebrar a cara, ela vai lembrar do conselho. Isso vai gerar frustração. Por isso que conselho muita gente evita. E visto que as vantagens da sabedoria, aonde encontrar ela? E como é que eu faço para adquirir ela? Como é que eu faço para comprar? Sendo que ela não... Ela é tão preciosa assim, não é? Pô, nós vimos aqui as vantagens e benefícios da sabedoria. Nós vimos aqui aonde encontrar ela. E nós como cristãos, nós temos como acessar essa sabedoria de todas as formas. E como que adquire ela então? Separei alguns pontos aqui onde você pode comprar a sabedoria. Salomão, em seu livro de Provérbios, diz que a sabedoria deve ser comprada. Deve ser comprada, veja bem. Só que, olha só. Compre Provérbios 23, capítulo 23, versículo 23. Diz assim, Salomão diz assim: compre a sabedoria, compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso. Ou seja, 4 itens: verdade, sabedoria, instrução e o bom senso. Mas não venda nenhum deles. Ele diz assim: compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Porém, Jó, lá em seu livro milenar, que também fala sobre sabedoria, deixa claro que dinheiro nenhum compra sabedoria. Olha que interessante. Jó, capítulo 28, versículo 19, diz assim: o topázio da Etiópia não se compara com ela. Com ela quem? A sabedoria. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro de Ofir. Aqui ele diz que o topázio da Etiópia, que era uma das pedras mais preciosas, mais raras da época, não se compara com a sabedoria. E nem o ouro puro, mais puro ouro de Ofir, não se compra a sabedoria. Então, como é que eu faço para comprar a sabedoria, sendo que o dinheiro não compra? Como é que eu faço para adquirir algo que o dinheiro não consegue comprar? Como? De que forma? Simples. Existem algumas coisas que o dinheiro não acessa. O dinheiro não consegue, a moeda de troca, essa moeda, esse ativo que nós temos, não consegue acessar. Uma delas é a sabedoria, ela não consegue
adquirir a sabedoria através do dinheiro. Você pode comprar informação, conhecimento, instrução, ou até mesmo conselhos, mas a sabedoria, que é o apanhado disso, você não consegue. Algumas coisas que você consegue adquirir sabedoria: lendo livros, estudando, se capacitando, andando com pessoas inteligentes ou pessoas sábias, procurando sempre conselhos e os praticando, andando com pessoas de alto nível e procurando conselhos e os praticando. Andando com pessoas da roda de cima. O que é esse andar com pessoas da roda de cima? Se você quer adquirir um nível de sabedoria, de entendimento maior do que o seu, com certeza essas pessoas não andam no mesmo lugar que nós andamos. Elas estão em um lugar pouco diferenciado. Nós temos que pagar um preço para estar nesse lugar diferenciado. E outro ponto é observar o que acontece. No livro de Eclesiastes, Salomão deixa claro que por observar as coisas, ou seja, o tempo todo Salomão ele era observador, ele parava em meio ao caos, em meio à situação e observava o que estava acontecendo. Esse observar as coisas, pessoas, situações, te faz você ter um entendimento diferenciado. Te faz ter um entendimento da situação de forma diferenciada. Que o conselho não vai poder te dar, a instrução, o conhecimento. Você vai ter que parar para analisar a situação. E aquilo ali, você adquire sabedoria. Você adquire o entendimento real da sabedoria. Outro ponto onde você acessa a sabedoria é meditando na palavra de Deus. Você tem ideia? Quer ver? Eu fiz menção aqui de 7 citações, só no livro de Provérbios. 4 citações no livro de Tiago. Agora imagine a Bíblia toda. O que ela tem a dizer sobre a sabedoria? Pensa. De Gênesis a Apocalipse. O que ela tem a dizer? Ela é enorme, ela é gigante, a palavra viva. Ela cita o tempo todo. Ela nos leva a ter sabedoria, porque somente com sabedoria nós podemos tomar decisões assertivas, nós fazemos o que é certo, o tempo certo e da forma certa. Somente com a sabedoria. E o último ponto, para você acessar a sabedoria, é orando e se conectando ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a própria forma celestial da sabedoria. No livro de Gênesis, é isso, diz que a sabedoria, ela em conjunto com Deus, construiu a terra. A terra foi formada em conjunto com a sabedoria. Ou seja, a sabedoria é o próprio Espírito Santo. Então você consegue ter sabedoria se conectando com o Pai, se conectando com o Espírito Santo, orando a Deus, pois Ele é o detentor de toda sabedoria. Amém? Ficou claro? Alguma dúvida? Amém? Que tal começarmos a colocar em prática a aquisição da sabedoria? Que tal começarmos a buscar a sabedoria, não só para satisfazer o ego, ou seja, para dizer eu sou sábio, eu tenho conhecimento da palavra de Deus, mas sim para conduzir mais pessoas a esse caminho. Eu sempre digo que o conhecimento ele só é válido quando você pode compartilhar ele com alguém. E a sabedoria da mesma forma. Deus não vai te dar sabedoria para você ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa melhor sozinha, de forma nenhuma. Pessoas vão te procurar para pedir conselho. Oportunidades aparecerão na sua vida para você aconselhar. Oportunidades vão aparecer para você poder levar a palavra de Deus com sabedoria. Esse ano de 2018, eu tirei para montar algumas estratégias para poder levar a palavra de Deus de forma rápida, inteligente e com sabedoria. Eu tiro alguns exemplos.
de pessoas que levam anos para se converter. Anos. A mãe ora, jejum, paga um preço de oração, e o filho nada de converter. E vem uma pessoa, é lógico que conta, todo esse processo de oração, jejum, esse preço que a mãe está pagando, ele é válido. Mas vem uma pessoa com sabedoria e prega a palavra para essa pessoa, para esse jovem, o que seja para essa pessoa, de forma assertiva, e ela converte. Ou seja, até para nós podermos levar a palavra ao mundo, nós temos que ter sabedoria, discernimento. Tem um professor meu que ele é cristão. E ele diz que tudo tem hora e lugar. Eu falei, dá um exemplo. Ele falou assim, você levaria a palavra de Deus dentro de uma boate? Dentro de uma boate? Você acha que qual que seria a taxa de conversão? Ou seja, quantas pessoas aceitariam a palavra de Deus dentro de uma boate? Eu falei, faz sentido. Pois é, pode até ser a hora, mas é o lugar certo. Somente a sabedoria vai te dar o lugar certo, a hora certa, para você fazer as coisas certas. Amém? Bom, se coloca de pé, vamos orar a Deus.